negocinho que estava mexendo no fone, ou seja, eu mesmo. Bom, então, estou muito feliz de falar sobre esse tema, sobre o ruído. Então, eu vou falar um pouco do ruído, impacto em nossas vidas, tá? Meu nome é Wagner Rodrigues, sou médico otorrino, sou graduado, fiz residência, fellow, mestrado, doutorado e na Unicamp e atualmente eu sou docente da pós-graduação da Unicamp. Nos últimos tempos, a gente acabou publicando um livro sobre audição e ruído, que veio, na verdade, é o tema do meu mestrado, do meu doutorado, o ruído, né? E saíram aí 6 artigos em revistas, 2 na brasileira e 4 outras em revistas internacionais, tá? Então, quando a gente começa a falar sobre ruído, a gente ouve alguns termos, né? O termo clássico em inglês é esse aqui, Noise-Induced Hearing Loss. Em inglês só existe isso, tá? No Brasil, a gente tem 3 termos mais utilizados. O PAIR, que é o clássico, então, que é a perda auditiva induzida pelo ruído. Aí, quando queriam falar sobre perda ocupacional, falaram PAIRO, então, perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, que é um outro termo que vocês escutam. E o termo mais atual e até mais correto seria a PAIMPSE, que é a perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, tá? Então, o termo mais correto seria PAIMPSE. O termo clássico é PAIR, então eu vou falar mais PAIR mesmo, que eu sou velho, então já tenho as minhas manias, tá? Agora, antes de falar sobre isso, a gente precisa diferenciar o que é exposição crônica e exposição aguda, tá? Então, exposição crônica a gente fala de PAI. Exposição aguda a gente fala de trauma acústico, né? O que é o trauma acústico? O trauma acústico é causado por uma única exposição a uma fonte sonora de alta intensidade. Então, geralmente, a partir aí de 110, geralmente, você já pode ter, e de curta assim, duração. Então, você ficou algumas horas exposto num show, daí quem nunca teve isso, né, foi no show, ficou lá curtindo, daí chegou em casa ou no dia seguinte estava com um zumbido e esse zumbido depois ele sumiu. Geralmente o trauma acústico, depois de 2 dias até, o zumbido e a sensação de plenitude ou de abafamento, ela apaga, tá? Ela some. Se ele continuar, que teve realmente uma lesão. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, apesar de terem, digamos assim, a mesma origem, a perda aguda, ela é mais intensa, né? Então, como eu falei, no show, ou às vezes até uma coisa que já aconteceu com um paciente indo lá na clínica e tendo até perda, é beijo instalado perto da orelha, assim, entendeu? Isso aí também já causou uma perda assim auditiva, tá? Então, o trauma acústico, ele é isso. Então, na verdade, o PAIR também é um trauma acústico, mas ele é crônico. Mas quando se fala de trauma acústico em si, é trauma acústico agudo, tá? Então, geralmente é som. Só que daí, quando você tem deslocamento de ar, você tem aí, geralmente, uma massa de ar que também causa lesão, que daí não é só o barulho, como no caso das explosões, né? Então, o conceito de trauma acústico é uma lesão de alta energia, né, que excede o limite de proteção do músculo tensor do tímpano e tensor do estapédio. Às vezes é tão rápido que não dá nem tempo deles terem a contração e é geralmente assimétrica. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque, assim, geralmente o som, ele vem, geralmente, de um lado. É difícil o som vir de frente, né? Então, ele vem de um lado e atinge primeiro uma orelha e depois atinge a outra. Então, essa orelha que atinge primeiro vai ter mais lesão, então, por isso que você vai ter uma perda assimétrica, tá? E na explosão,
você tem um deslocamento grande de ar. E a membrana timpânica, ela é mais acometida por assim, explosões, por grandes deslocamentos de ar, causado por bombas, por explosões diversas, tá? Então, para você lesar outros órgãos, precisa de uma pressão 8 a 10 vezes maior. Então, o tímpano ele é muito sensível a isso, tá? Então, fazendo esse parêntese inicial de trauma acústico, a gente vai falar sobre a PAIR em si, tá? A PAIR, isso aqui é clássico, tá? Ela é irreversível, ela não progride com o fim da exposição, ela se inicia nas frequências de 3, 4 e 6 kHz, ela atinge as frequências mais graves tardiamente, nas frequências mais graves, geralmente não ultrapassa 40 decibéis, e nas frequências mais agudas, geralmente não ultrapassa 75 decibéis. Então, assim, ela tem um certo limite, tá? Então, se o paciente tiver perda profunda, não é característica de PAIR. Perda plana, severa, não é característica de PAIR. Daqui a pouco eu vou mostrar os exames, tá? E assim, o que é muito relevante para o médico otorrino? O médico otorrino, você pode até descrever que tem característica de PAIR quando você vê o exame, você pode falar que se assemelha com perda induzida pelo ruído. Agora, você não pode cravar que aquilo lá, que aquela curva audiométrica é PAIR. Você pode falar que é compatível, mas você não pode falar que é PAIR. Por quê? Porque PAIR, ela depende de uma coisa, depende de exposição. E você não sabe como é que é o ambiente de trabalho. E quem dá nexo causal é o médico do trabalho da empresa, tá? E isso, de novo, é muito importante. Então, não faça o laudo escrevendo PAIR, porque quando você escreve, você dá nexo causal. E outra coisa também, quando você dá o diagnóstico de PAIR, PAIR é de notificação compulsória. Então, você tem que abrir um CAT, comunicado de acidente de trabalho. Então, o negócio é muito pior do que você pensa. Então, você acaba assumindo uma responsabilidade que você não teria. Então, tem que ter muito cuidado com isso e tem que pensar muito nisso que eu estou falando aqui, nisso aqui, que é irreversível. Então, parou. Então, assim, uma vez estabelecida, ela não melhora, ela não progride com o fim da exposição. Então, parou de ficar exposto, beleza, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, trabalhador de 36 anos só, mas trabalha já 17 anos no setor metalúrgico. Então, olha aqui, ó, nas frequências de 3, 4 e 6 é o mais acometido. 4.000 geralmente é a frequência mais acometida também, e isso muito por conta da conformação do nosso conduto, que acaba concentrando muito assim energia nas frequências de 4.000 Hz. Então, isso aqui que a gente chama característico de perda auditiva induzida pelo ruído. Então, tem alguns termos que vocês vão ver de gota acústica, né? Parece uma gota aqui, né? Então, os agudos sempre acometidos aqui. E esses pacientes, geralmente, eles nem percebem a perda aqui, às vezes percebem de forma leve. Esses pacientes, geralmente, eles têm o quê? Zumbido, tá? E daí, quando essa tabela, vocês veem tudo quanto é lugar. Então, aqui eu estou falando de uma questão ocupacional, tá? Ocupacional, não é você que vai afastar a pessoa do trabalho, não vai ser você que vai falar que isso aqui é PAIR, não vai ser você que vai falar que tem que mudar, que ele tem que ter atestado, que ele tem que... Isso aí não é a sua função. A sua função como médico é avaliar o exame. Você até pode falar, ó, tem rebaixamento do nível sensório neural em 3.000 Hz, 30 decibéis, 4.000 Hz, por exemplo, à esquerda, 45 decibéis, e descreve tudo, e pode ser compatível com exposição ao ruído,
vírgula, desde que comprovada real exposição a ele, tá? Você não pode falar, isso é PAI. Vocês entenderam que tem essa nuance? Tá? Isso aqui é muito importante, porque eu já peguei relatório de otorrino falando isso. PAI não dá perda condutiva, tá? Jamais, nunca dá perda condutiva, PAI, tá? Porque isso aí, aquilo que eu falei, são todas definições, tá? Então, não dá perda condutiva, tá? Você não vai ver, não dá perda mista, isso não é PAI, tá? PAI não dá perda plana, não é PAI. PAI não dá perda, os graves piores do que os agudos, isso aí não é PAI. E assim, como eu já trabalho um pouco com isso, né, há algum tempo, eu pego bastante laudo e geralmente está tudo errado, tá? As pessoas se comprometem por bobagens, tá? Mas, de novo aqui na NR15, né? Então, as normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, elas foram criadas no final da década de 70, né? São normas para regulamentar o trabalho, tá? Então, naquela época eram 29 e hoje, se não me engano, são 42, por aí, tá? Então, isso aqui é clássico, tá? Então, assim, quando fala assim, ó, 85 decibéis, máxima exposição permissível diária são de 8 horas. Então, naquela época se acreditava que se o trabalhador, e até hoje, né, ficasse num ambiente com 85 decibéis, sem proteção, isso é importante, sem proteção, ele poderia ficar até por 8 horas que ele não teria nenhuma lesão. Tá? Isso foi um consenso dessa época. Isso foi uma lei brasileira, nos Estados Unidos era assim diferente, na Europa também. A legislação brasileira é mais parecida com a europeia nesse sentido, tá? E daí, só que daí, olha só que interessante. Se vai para 86 decibéis, o máximo são 7 horas. Se vai para 90 decibéis, cai pela metade, porque é uma progressão logarítmica aqui na base 10. É uma diferença de 5 decibéis, uma diferença de energia muito grande. Tá? A gente se vê quando a gente consegue um ganho aí numa tímpano de 10 decibéis, nossa, o paciente já está super feliz. Tá? Então, quando vocês virem essa tabela em qualquer lugar, ela se diz respeito a ocupacional sem proteção. Tá? Quando o indivíduo coloca proteção, daí isso aqui ele se ajusta para o ambiente que ele está e para o nível de proteção que ele tem também, tá? Então, de novo, isso aqui é só para proteção. Desculpa, isso aqui, 85, é só para exposição ocupacional. Isso não tem nada a ver com o resto, tá? Quando eu escuto as pessoas falarem assim, olha, é seguro a pessoa ficar exposta a 85 decibéis, na sua casa, na rua, isso não é verdade. Tá? Não tem nenhum estudo que mostre isso, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que isso aí realmente está errado. Tá? Aqui, se vocês estiverem ouvindo bem, é um homem passando um aspirador de pó. Quando desliga, o que vocês sentem num barulho desses, contínuo? Alívio. Nossa, ainda bem, né? Nossa, se ficar com isso aqui 5 horas na sua orelha, se você tivesse deitado nesse sofá, você não iria aguentar, certo? Só que daí, olha só que interessante. O aspirador de pó, ele varia entre 65 até 90 decibéis. Você acha que alguém, ou um liquidificador, como eu falei lá no podcast, chega a 75 a 80 decibéis também. Vocês acham que alguém consegue ficar 8 horas exposto a isso, sem causar nenhuma lesão, sem causar nenhum problema? Não.
Isso vai causar problema. Talvez não cause uma lesão detectável, mas isso, para a questão de ansiedade, irritabilidade, cansaço, é muito grande. Vocês podem ver, quando vocês estão em algum ambiente com muito barulho, às vezes, não necessariamente uma festa, um aeroporto, um shopping muito cheio, quando vocês saem daquele ambiente e vão para o ambiente de silêncio, vocês percebem, vocês ficam em paz, sentem um alívio, parece que vocês estão respirando, entendeu? Isso aí tem um sentido realmente depois que eu vou falar. E quando você fala de ruído, o conceito é muito genérico. O ruído pode ser qualquer coisa, tá? O ruído pode ser, nas propriedades físicas, uma música é ruído, tá? Isso aqui também é ruído, essa britadeira é ruído, tá? É muito variado. Então, hoje se classifica mais ruído como um som indesejado, mas música não. Então, por exemplo, a Amanda que vai no show do Naldo, imagina ouvir isso por 5 minutos, já é um som totalmente indesejado. Você não vai querer ouvir isso. Só a Amanda que gosta de ouvir. Aí as outras pessoas vão querer ouvir mais realmente o Bruno Mars, né? Então a pessoa pode ficar horas ouvindo isso, só que vai ter muitos problemas depois, tá? Nos shows. E por que a gente gosta de ouvir música alta? Isso é muito interessante, tá? A música alta tem 3 elementos de substâncias viciantes, diversas aí, de álcool, enfim. Ela causa mudanças rápidas e intensas no humor, ela reduz o humor negativo e ela e te traz o desejo de ouvir a música novamente. Isso aí já foi estudado há muito tempo. Então, quando você escuta a música, você não vai deixar a 70, a 85. Tem fones de ouvido que chegam a intensidades muito mais altas. Você quer ouvir aquela música muito mais alta. Tem atletas que a gente vê, quando vai fazer competição de natação, deixa um som muito mais alto, né? Então, aqui, quando você coloca um fone de ouvido, tem fone de ouvido que chega a 126 decibéis. É muita coisa, tá? Então, isso vai causar... Isso está causando, sim, uma geração de pacientes com zumbido e perda auditiva, tá? Às vezes, quando eu ouço também pessoas falarem, não, fone de ouvido não causa problema, não. Causa problema, sim. As pessoas não sabem usar fone de ouvido, tá? E aí já mostra, ó, esse estudo aqui, estudo britânico de 2001, já mostrou que o fone de ouvido aumentou em 70% o risco de perda leve e moderada. E o principal sintoma que esses jovens têm é zumbido. Às vezes nem percebe a perda. Quando chega lá, já está com a perda e está com zumbido também, tá? Só que a exposição, questão do ruído, e a lesão, ela é multifatorial. Ela tem uma questão genética, ela varia também conforme a idade. Uma criança e um idoso é muito mais grave do que uma pessoa adulta. O tempo de exposição é muito importante. O tipo de barulho também é muito importante. Se toma algum medicamento, também é muito importante. Medicamento. Bom, quando você fala de medicamento, é fácil, né? Falar, não, quimioterapia que causa lesão lá nos agudos, diuréticos de álcool também causa lesão lá nos agudos. Mas, uma coisa que é importante são os relaxantes musculares. Idoso toma bastante, né? Ou então quem tem fibromialgia toma muito relaxante muscular. E qual que é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte, o relaxante muscular, ele não relaxa só o músculo que a gente quer, ele acaba relaxando todos, inclusive o tensor do estapédio e do tímpano, deixando a pessoa muito mais suscetível à ação do barulho causado por música, por exemplo. E não dá para você quantificar isso, tá? Muito mais difícil, tá? Um outro fator interessante, e esse é um estudo do professor Everardo Costa,
da Unicamp, ele mostra que a cor da íris também tem uma assim, influência. Pessoas de cor de íris mais escura têm menos paí do que pessoas com a cor do olho mais claro, tá? Provavelmente pela quantidade de melanina maior que a pessoa de olho escuro tem dentro da coca, que seria o antioxidante, tá? Então, quando você fala de barulho, você tem que pensar nessas variáveis importantes. A distância da fonte sonora, se a frequência, se é grave ou se é mais agudo. Por quê? Vamos lá, quanto mais próximo da fonte sonora, pior, claro. Quanto mais agudo o som, mais lesivo ele é, tá? Se ele está usando protetor ou não, e vai depender da idade ou não. E quando a gente fala de protetor, parece que é muito fácil, né? Fala para o trabalhador, usa lá o protetor, tem várias empresas que penalizam até, tal. Mas não é tão fácil, porque ele geralmente são ambientes não muito insalubres, né? Com muito calor e úmido. Dificulta a comunicação de trabalho, e eu vi sinais de alerta, isso é muito importante, tá? Porque você não pode deixar a pessoa sem, digamos assim, num ambiente totalmente silencioso, porque ele precisa ouvir os outros chamando, precisa ouvir sirenes e sinais de alerta, porque senão, se começa a pegar fogo, ele não escuta nada, ele vai morrer queimado. Então tem que ter muito cuidado com isso. O efeito assim, oclusão também atrapalha, a prurida atrapalha, o transformatório atrapalha, então é muito complicado. E a idade também, quanto mais idoso, maior a perda em agudos, né? Principalmente nos homens. Então, se ficar exposto a barulho aqui, com 50 anos, por exemplo, então vai ter mais perda ainda, tá? E tem questão de herança genética, radicais livres, redução de assim, ATP, acúmulo de cálcio. Você joga muito glutamato lá na fenda sináptica, isso acaba sendo um certo problema. Causa lesão central também, tá? E daí, por causa de tudo isso, né, ao longo do tempo, a PAI ocupacional sempre foi considerada um certo problema, até que legislações bem pesadas, americanas, brasileiras, europeias, conseguiram um certo controle. Mas em termos de poluição ambiental, não. Tá? Por isso que em 2022, aí surgiu todo aquele estadalhaço, a OMS chamou atenção para isso, tá? E daí, e olha só que assim interessante, ela deseja uma redução do ruído urbano. E isso é uma coisa realmente assim importante, porque quanto menos barulho, menos lesão, menos problema. Então, por exemplo, eles querem que o ruído de tráfego reduza abaixo de 50 decibéis, por exemplo. É um som muito baixo. E que a média anual de todos os ruídos de fonte sonora e lazer combinados chegue a menos de 70 decibéis. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente fique exposto a menos de 70 decibéis durante o dia. Não são 85. Tá? 85 não são. Não são. E daí, e a curto prazo, menos de 100 decibéis, 15 minutos. Se você for ver daquela tabela de ruído ocupacional, 90 decibéis dá até 4 horas. Então, assim, 100, 110 vai dar 1 hora, mais ou menos. Então, realmente, aqui, ela compara coisas assim diferentes, e tem que ser mesmo, porque o ruído ocupacional não é igual ao ruído que a gente tem o dia inteiro. E à noite quer que seja menor, porque à noite a gente é mais suscetível à exposição ao ruído. Tá? Muito pela questão do nível de cortisol, muito porque o nosso estado de alerta é um pouco assim maior. E outra coisa, a gente fica exposto a barulho 24 horas, porque o olho a gente fecha,
E só que os ouvidos eles ficam atentos e precisam estar atentos a tanto tempo. Aqui também tem uma coisa bem interessante para a gente ver como é que é o ruído, como é que a poluição ambiental é bastante ruim. Aqui não tem Brasil, tá? Por isso que eu acabei nem colocando. Se você for ver no sul da Ásia, a quantidade de barulho que você tem, essas aqui são cidades da Índia, de dia é insuportável, chega a 114 decibéis. 114 decibéis. É muita coisa. É muita coisa. E durante a noite é mais silencioso. Na Europa, você tem, quanto mais o país é assim desenvolvido, você tem algumas coisas, você tem assim redução. Europa um pouquinho menor. Nos Estados Unidos, a cidade mais barulhenta é Nova York, que era de se assim esperar mesmo. Então a gente vê que conforme mais evoluído o país e mais assim desenvolvido, ele é menos barulhento, com exceção das grandes metrópoles, tá? Então por isso que a OMS ela se preocupou muito com esse dado. Então qual que é a solução? O que você vai fazer? Você vai ficar dentro de uma bolha o dia inteiro? Não, não. Então, aqui, ó, isso aqui está no nosso tratado, ele fala de algumas medidas, né, que a gente tem que fazer. Então, nível de pressão sonora média máximo, no máximo, de 100 decibéis em alguns períodos do dia, né, máximo, tá? Mas a média ideal, 70 decibéis. Eles acham que sempre tem que ter registros de níveis sonoros para que você acabe, quando você está num assim, ambiente com barulho, né, aqui, né? Você está no ambiente com barulho, você registre para você consiga reduzir isso, você precisa reduzir, otimizar a acústica local, disponibilizar a proteção auditiva quando você for num show, por exemplo, acesso às zonas de silêncio que você tem num show, fornecimento de informação e informação ao pessoal que trabalha nesses eventos. Então, assim, quando você vai no evento, ele deseja que tudo que é regulado para uma empresa de metalurgia aconteça também no show. Tá? Só que na empresa de metalurgia é mais assim rigoroso ainda, né? Você vai em show, com certeza o relógio, quem tem Apple Watch, por exemplo, o relógio sempre fica assim, né? Olha, o som tá muito intenso, vai embora daqui, cuidado. Então, ela deseja isso, tá? E daí, sabendo que as pessoas não vão, digamos assim, parar de usar fone, né? Então, no volume o mais baixo possível, usar fones bem ajustados. Esses fones aqui de concha, eles são mais eficientes porque eles têm uma capacidade de isolar o som, assim, ambiente melhor. Então, assim, qual que é a lógica aqui? A lógica aqui é o seguinte: se você está num ambiente com muito barulho, isso que eu recomendo, e você precisa se concentrar no seu trabalho, é interessante você usar o sistema de noise cancelling, ou seja, de cancelamento de ruído. Tá? Então, eu estou aqui em casa, preciso me concentrar no trabalho, eu vou aqui, então, coloca o sistema de cancelamento, você se concentra, tal. Ambiente com muito barulho, ok. Ambiente controlado, ok. Agora, isso se torna muito perigoso de você usar sistema de cancelamento de ruído. Aliás, não deve. Por exemplo, se você gosta de correr com fone de ouvido na rua. Primeiro, minha recomendação, quem gosta de fazer exercício físico na rua, não usar fone de ouvido na rua, tá? A minha recomendação é essa. Porque você acaba prestando atenção na música e acaba gerando desatenção com o que está em volta. Mesmo aqueles fones que são fones de condução óssea, tá? Mesmo esses, tá bom? Você nunca usar sistema de atenuação de ruído aí. Quando você estiver na academia,
a academia é um ambiente um pouco mais controlado. O sistema de cancelamento ali, ele tem um pouco de sentido, porque geralmente a academia tem um som muito intenso, a música da academia, muito alto. Só que você quer ouvir a sua música. Então, para você ouvir a sua música, você aumenta ela lá no talo e fica lá 1 hora e meia, enfim, fazendo a sua atividade física. Aí eu acho que o sistema de atenuação de cancelamento de ruído ele é mais interessante. E eu acho que isso, conforme o tempo, as pessoas vão usar mais, que são os assim, protetores em ambiente com ruído. E fazer audiometria de vez em quando eu acho muito interessante, tá? Isso tudo que eu estou falando está no capítulo sobre PAI, no tratado que eu escrevi junto com o professor Arthur e o professor Eduardo Tanaka de Ribeirão, tá? Tá tudo ali. Teste genético talvez seja o futuro, principalmente para quem vai trabalhar com ruído. Existem genes hoje que dão suscetibilidade ao ruído. E aqui a gente vê uma pessoa, uma gamer de 16 anos, sexo feminino, que chegou para mim com zumbido e já tem um entalhezinho aí, tem um início de PAI. Né? E aqui não tem o que você fazer. Né? E eu sempre ouço assim, eu falo, olha, não pode usar o fone. Aí a mãe, o pai fala, mas é difícil controlar essa geração, né, doutor? Eu falo, não, tá bom. A nossa função é orientar. A gente não é pai dessas pessoas, a gente não vai ficar bravo. Fala, olha, tudo bem, mas a minha função é te orientar e falar para o seu filho não usar fone, né? É isso. Porque isso está trazendo impacto direto em crianças, né? A gente vê esses estudos aqui, ó, tem alguns estudos de 2001, 2018 e 2020 já, mostrando o impacto direto da PAI em adolescentes. Nos Estados Unidos, 16%. Holanda, 14%. Polônia, 11%. E com exposição à música alta, né? Então, assim, e isso é problemático demais. A gente vê, tem outros estudos mostrando que crianças que estudam em escolas próximas a aeroportos, hoje geralmente, e assim, aeroportos com bastante movimento, né? Onde tem bastante barulho, elas têm um desempenho na escola menor do que crianças que moram que estudam em áreas de menos barulho. Então, a gente não sabe quantificar exatamente o que o barulho faz com a gente. E o principal sintoma é o zumbido, dificuldade de compreensão de fala, hiperacusia, né? Os sintomas não auditivos vêm muito do zumbido e da hiperacusia, que são irritabilidade, distúrbios do sono, doenças cardiovasculares, diminuição do desempenho cognitivo, baixa produtividade no trabalho. Então, a questão da PAI ocupacional muito vem disso. A pessoa que tem a perda, que tem aquele zumbido que não melhora nunca, ela vai produzir menos. Então, você tem que proteger, que fica bom para o paciente, fica bom para a empresa também. Tá? Esses sintomas não auditivos são mais comuns que a gente pensa, a gente não consegue quantificar direito. A pessoa não dorme de forma adequada. E poucos sabem disso também, que a PAI pode causar também tontura. Porque se você pensar que o estímulo ele é direto no vestíbulo, porque você tem o estribo aqui, o vestíbulo está aqui embaixo. Então, o sacro e o clínico são os mais acometidos. Tá? Porque o estímulo ele vem bem em cima deles. Tá? Então, você já tem estudos mostrando alteração no VEMP de pacientes já com PAI instalada. Então, teoricamente, um paciente com PAI já instalada, com entalhe, com zumbido, provavelmente ele vai ter maior risco de queda,
porque ele pode ter mais tontura. Seria ideal fazer um VEMP nesse paciente, mas alguém já viu em alguma vez fazer VEMP em paciente com PAIR? Não faz. Isso porque não é muita gente que sabe dessa informação. Então, se você é um otorrino que trabalha numa empresa, por exemplo, e pede uma avaliação, você tem que chamar a atenção disso. Falar, olha, se esse paciente tem realmente a PAI comprovada assim em exposição, tem que tomar cuidado em ambientes de grandes alturas, porque ele pode ter tontura e pode ter queda. Tá? Ou então, se ele manipula serras, por exemplo, ele pode se machucar. Ou então ele pode cair num lugar que é mais perigoso, tem que tomar cuidado com isso. A gente, eu acho incrível, com exceção dos otoneuros, otorrino de forma geral, acho que tontura é um sintoma menor. E eu posso garantir para vocês que é uma coisa muito, muito, muito ruim. Não é coisa só de paciente que está ansioso, não. Tá? Então, como eu falei aqui, ó, aqui você tem o sacro, você tem o trículo, fica diretamente alterado, tá? Então não é o vecto que você vai fazer nesses pacientes. O vecto vai estar até normal. Você tem que fazer o VEMP, tá? E daí vem sempre aquela questão, né? Onde começa a PAIR, tá? A PAIR é uma doença de células ciliadas externas, não é? Porque tem recrutamento. Vocês veem até aquela, não, tem que pedir autoemissão, porque a autoemissão mede célula ciliada externa, e daí se tiver alterada a autoemissão é o sinal de PAIR. Daí tem aquelas histórias, né? Primeiro, o que faz diagnóstico de PAIR é audiometria, não é audiometria de alta frequência, tá? Não é audiometria de alta frequência, isso aí é bobagem, tá? Autoemissão transiente, produtos de distorção, você vai reduzir a reprodutibilidade das ondas, pode ser até um sinal. Outra emissão de alta frequência não é muito assim importante. Mas daí a pergunta, para ir começa na célula ciliada externa, essa é uma informação relativamente recente. Existe um termo chamado de PAIR subclínica. O que é isso? O paciente ele tem alteração no BERA, redução da amplitude da onda 1, um certo aumento de latência das ondas 1, 3 e 5 com audiometria normal. E tem aumento de latência no P300 também. E isso acontece por quê? Porque quando você tem o barulho, nessa primeira sinapse aqui da célula ciliada interna, você tem um aumento muito grande de glutamato. E esse aumento de glutamato, ele vem junto com o aumento de potássio. Então, ele altera muito a transmissão, porque esse aumento aqui ele é tóxico. Então, você vê um aumento na onda, você vê uma redução de amplitude já na onda 1, que é essa PAIR subclínica aqui. Né? Então, você já vê grupos que têm baixa assim, exposição, grupos de alta assim, exposição, com audiometria normal, você já vê alteração no BERA, tá? Isso aqui é uma coisa nova, né? Então, eles chamam de sinaptopatia. Provavelmente, isso aqui é a questão de, assim, ingestão de uso de medicamentos para você tratar a PAIR. Ainda está bastante ruim, tá? Tá boa. O fato é que a gente faz, provavelmente, com isso, a gente faz muito subdiagnóstico, né? A gente vê o que a audiometria mostra, aquele entalhe lá em 4.000 Hz, só que o resto a gente perde. Provavelmente a PAI subclínica é todas as alterações centrais que a exposição a barulho causa, a gente não vê, tá? Se a gente pensar que desde 23 a.C., quando o Públio Petrônio, lá nas cataratas lá do Nilo, percebeu que as tribos que moravam nessa região, que é uma região muito barulhenta, ouviam mal, passando por Bernardino Ramazzini, que no século XVI, 18, né? 18, falou entre século XVII e XVIII,
falou que ele foi o primeiro a falar o termo, né, de perda de assim, exposição a barulho. E só no século XX, quando, em 1948, que os Estados Unidos surgiu a primeira normativa, né, de conservação de barulho, até agora, e no Brasil, em 78, fica essa questão aqui de Sócrates, né, que Platão diz, que é provável, de algum modo, que eu seja mais sábio do fato de não julgar que conheço o que eu não conheço. Então, na verdade, Paí, a gente ainda acha que a gente sabe bastante coisa, mas, na verdade, a gente não sabe de absolutamente nada, ou muito pouco do que a gente deveria, e eu ainda acho que é uma área, principalmente para a genética e para os estudos neuropsicológicos, para os estudos eletrofisiológicos, que vai ser muito, muito, muito grande e que a gente só vai saber o impacto real do que está acontecendo agora com o abuso de fones de ouvido só no futuro, tá bom? Então, eu encerro aqui para a gente poder conversar um pouquinho e tirar as dúvidas que eventualmente vocês possam ter, tá bom? Pronto. Quem quer fazer alguma pergunta? Wagner, aula muito boa. Eu ia te perguntar sobre os modelos de proteção auricular. Qual que você geralmente recomenda? O em concha ou depende muito? Depende, Giovana, obrigado. Aí, ó, assim, quem vai recomendar modelo mais adequado para aquele trabalhador vai ser o médico do trabalho, tá? Porque isso vai depender muito do tipo de trabalho que a pessoa tem, do nível de exposição que ele tem. Então, isso vai depender bastante aí, tá? Se você for ver qual que é mais eficaz, é do tipo concha, tá? Só que eles reclamam muito porque o concha aperta a cabeça, comprime a orelha, então eles não gostam tanto, os trabalhadores. Mas o mais assim eficaz seria realmente o concha. Mas, e de novo, você não pode ter um excesso de proteção, tá? Porque daí acaba sendo perigoso para a pessoa, entendeu? Entendi, obrigada. Imagina. Alguém que escreveu alguma coisa aqui? Ah, o áudio também é abafado, foi antes de começar. Doutor, eu tenho uma dúvida também. Em relação ao zumbido que a PAI causa, como ele é irreversível, né, a perda, o tratamento vai seguir a mesma linha do tratamento de zumbido mesmo? Então, assim, às vezes um aparelho auditivo, uma terapia, uma TRT? Isso. Porque como você tem uma perda auditiva instalada, cara, realmente aí você não tem muito o que fazer, né? Às vezes você pode dar algum medicamento, às vezes você pode, mais para assim acalmar, às vezes fazer um efeito até placebo nesse Uhum. paciente, mas o mais eficiente seria TRT mesmo. Uhum. E a ASE, no caso, quando você conseguir, né? É que amplificar só em agudos é mais difícil, né? Uhum. Obrigada. E aí, por exemplo, quando a gente pega esse paciente que já tem a perda, né, ele já vem com a audiometria e ele fala que trabalha exposto a ruído, né, e aí a gente indica a ASE e, né, geralmente, às vezes eu faço uma cartinha sugerindo a troca de função, né, quando é possível, mas eu não sei se teria mais alguma coisa que possa fazer, né, e usar o EPI mesmo.
Então, assim, é que depende de como você escreve essa carta, mano. Porque, por exemplo, ó, você escreve a carta assim: o paciente tem uma perda auditiva, sei lá, leve, moderada, tá? Ele já tem uma perda auditiva. Se ele trabalha em ambiente com barulho, é preferível que ele mude de função, é preferível que ele não fique exposto, é preferível que ele melhore a proteção, enfim, tá? Você tem que justificar isso aí muito bem para não se comprometer, para não falar que ele está tendo uma PAI, porque você não sabe como é que é aquele ambiente. Ele pode falar que ele trabalha num ambiente com muito barulho, só que daí, quando for medir o local de trabalho dele, dá 80 decibéis. Então, pela lei, não precisava fazer mais nada, entendeu? Então, infelizmente, você não pode confiar no que o paciente está te falando, no que o trabalhador está te falando, que é o ambiente com barulho, porque quem conhece o local de trabalho dele é o médico do trabalho mesmo. Então, teoricamente, a gente só faz aquele relatório, né? E talvez seja melhor nem sugerir nada. E aí fica para o médico do trabalho decidir. Porque, na verdade, o médico do trabalho ele quer tirar a responsabilidade dele, quer fazer exatamente isso, mudança de função. Mudança de Entendi. função. Porque, assim, se você for ver na lei, quando é que você tem que fazer a audiometria? Na admissão, tá? Aí você tem que fazer, que mudou, né? Que antes era 6 meses depois da admissão e depois ia assim anual. Hoje é na admissão, anual, daí depois você faz na demissão e na troca de função, tá? Também. Então, na demissão você faz desde que o exame anterior não tenha sido feito antes, em até 6 meses. Daí você não precisa fazer na demissão, nem a mudança de função. Mas daí, assim, para você sugerir mudança de função, você tem que ter uma nova audiometria. Então, é uma coisa que acho que, se você fizer, pode ser ruim para você, entendeu? Sim, entendi. O melhor é só emitir o relatório mesmo e deixar para o médico do trabalho, né? Exatamente. Coisa que é comum, por exemplo, o paciente tem perda condutiva. O paciente tem perda condutiva, você tem uma perda condutiva, então, teoricamente, ele tem uma proteção já contra o ruído, né? Então, assim, ele não aumenta o risco. Já chegou o caso para eu falar, para eu assim, escrever se aquela perda era um risco para o paciente piorar a audição ou não. É uma perda, assim, é uma perda puramente condutiva. Diz que se não tivesse vibração, não. Né? Porque daí, por exemplo, se ele usar uma britadeira, ela não tem só barulho, ela tem a questão da vibração. Isso aí vai piorar a audição, os dois juntos. Se não tivesse, for só o barulho, não, isso não aumenta o risco. Sim, faz sentido. Entendeu? Nossa, muito, muito boa a sua aula mesmo. Eu também não sabia, né? Nunca tinha pensado na questão dos relaxantes musculares também, que é uma questão, né? E Relaxante é outra coisa que às vezes a gente não se atém, né? Mas também é uma coisa que a gente tem que perguntar, tá? Se o paciente tem ou não, fone de ouvido, qual fone que é? Essa pergunta é comum. Qual fone que é melhor? Fone tipo concha, fone de inserção? Aí vai depender, né? Geralmente, se for um fone que não tiver sistema de cancelamento de ruído, o melhor é o fone tipo concha, né? Porque ele cancela naturalmente o barulho melhor do que o fone de inserção, né? Que o fone de inserção, geralmente, ele
o som ele fica muito próximo ao tímpano, então ele pode ser até, às vezes até mais potente. Também ele pode causar irritação no conduto. Então, melhor seria o tipo concha mesmo. E também, como eu falei, a quimioterapia, ela seria pior para o paciente que tem PAI? Sim, seria, porque ela vai causar lesão justamente em agudos, né? E uma outra coisa também que a gente precisa... falando de fone, aquela imagem horrorosa que a gente vê, às vezes, da mãe pegando fone de ouvido, pessoa que está grávida, e coloca na barriga, para a criança, teoricamente, ouvir música. Aquilo lá é um crime, né? Está jogando som diretamente dentro da cóclea lá da criança, por vibração do líquido amniótico, senão ela não sabe o que está causando naquela criança, né? Está causando já uma perda já desde antes, né? Desde antes da criança nascer. Não pode orientar isso. Que eu já vi foto, já vi mãe fazendo isso. Então, um pouco de cuidado. João, Amanda, não vai fazer isso, hein, Amanda? A Amandinha vai colocar a música do Naldo pro bebê. Com certeza. Música do Naldo. Só Naldo e sertanejo. Nossa Senhora. Só bom, você sabe também as músicas horríveis que eu cantava lá no centro cirúrgico, que eu canto no centro cirúrgico, né, Amanda? Eu ia falar Lauana Prado. Você que me Prado. apresentou. Só coisa boa, só coisa boa. Mas na verdade, essa aula eu quis falar é que, de novo, parir em si não é o nosso escopo, né? A gente não vai afastar ninguém, a gente não vai fazer nada disso. Isso é o escopo do médico do trabalho. A gente tem que saber um pouco sobre parir, mas muito de barulho, para poder orientar o paciente, porque hoje a gente vê informações erradas até que as pessoas divulgam, né? Falar, o fone de ouvido não é tão ruim assim. Não, ele é sim, ele está causando problemas. Não é incomum você chamar um paciente na sua sala de espera e está com fone de ouvido lá. Não é incomum, não é incomum. Então tem que assim, orientar. Se não puder usar, melhor não usar. Mais alguma pergunta? Bom, então, valeu, Adolfo. Tem o podcast que eu gravei, que está no site da ABOL, que também eu falo bastante sobre país, sobre ruído, sobre essas coisas que eu falei aqui hoje. Tem que também quiser ouvir. Obrigado. Muito obrigada. Foi ótima a sua aula. Obrigada mesmo. Obrigado, Amanda. Obrigado, sim, a você. Eu fiquei bastante feliz de ter estado aqui. Você é uma pessoa muito querida por mim, você sabe disso, tá? E sempre que vocês precisarem, estarei aqui. Depois eu vou salvar, depois eu vou colocar a aula lá do YouTube também para quem quiser assistir, enfim. Tá joia? Pode deixar. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos aí pela presença. Foi um grande prazer, viu? Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.